Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena cidade onde todos sabem os segredos uns dos outros, uma notícia agita as conversas, faz os vizinhos cochicharem e provoca olhares de julgamento. Estamos falando de um jovem recém-saído da adolescência, com apenas 20 anos, impulsivo, fogoso, que viveu uma história proibida e incompreensível aos olhos de todos. Engravidou de uma mulher que poderia ser sua avó. Esta mulher, Eveline, de 64 anos, está longe da imagem da idosa frágil. Sempre elegante, carismática e dotada de um olhar penetrante, ela atravessou a vida com força e solidão. Viúva há muito tempo, ela involuntariamente atraiu olhares mais jovens, fascinados por sua confiança e aura misteriosa. O encontro deles não foi premeditado. Tudo começou em uma festa de família, onde o jovem Adrien, neto de sua melhor amiga falecida, confidenciou a ela falando sobre suas feridas, seus sentimentos de abandono e a frieza de seus próprios pais. Nas sombras daquela noite, um vínculo se formou. Palavras sinceras, confidências proibidas e uma atração sem sentido finalmente romperam. Ninguém deveria saber. Era para permanecer em segredo, um erro escondido no silêncio da noite. Mas algumas semanas depois, Eveline sentiu seu corpo mudar. Uma notícia impossível. Ela estava esperando um filho. Quando a verdade veio à tona, foi como uma bomba. Famílias foram separadas, vizinhos julgados, e a vergonha e o escândalo varreram tudo. Era amor, loucura ou um desejo desesperado de se sentir vivo novamente? Seria uma rebelião para Adrien, uma necessidade de existir diante de uma família que nunca o entendeu? O certo é que essa gravidez proibida mudaria suas vidas para sempre. Adrien olhava fixamente para o seu copo de refrigerante, sentado na extremidade da longa mesa de festa. Era o aniversário do seu tio, mas ele se sentia deslocado. Ao seu redor, os adultos conversavam alto, riam, relembravam o passado. Tudo que Adrien odiava. Seus próprios pais o ignoravam, ocupados demais se destacando socialmente para notar a solidão do filho. Ele se levantou para respirar um pouco de ar fresco no jardim. Lá no fundo do terraço iluminado por luzes de fada, uma mulher estava sentada sozinha. Uma taça de vinho tinto na mão, o olhar perdido no espaço. Ela usava um vestido azul escuro que lhe caía no corpo com rara elegância. Seus cabelos prateados estavam presos em um coque elegante. Você também está tentando escapar desse barulho? Ele perguntou timidamente. A mulher virou a cabeça. Seus penetrantes olhos azuis se fixaram nele. Adrien sentiu um calor estranho percorrer sua nuca. Sim, acho que já ouvi histórias de caça e memórias antigas o suficiente por esta noite, respondeu ela com um leve sorriso. E você? Eu? Não sei. Sinto-me um estranho na minha própria família. Ela franziu a testa suavemente. É estranho dizer isso na sua idade. Você deveria se sentir livre, não um prisioneiro. Adrien deu uma risada amarga. Livre? Na verdade, não. Acho que ninguém me escuta. Nem meus pais sabem quem eu sou. Houve silêncio por um momento, quebrado apenas pelo som distante de um violão e pelas risadas da festa. A mulher o olhou mais atentamente. Sabe, eu entendo como você se sente. Eu também me sentia invisível na sua idade. Adrien a contemplou. Ele sempre ouvirá falar de Eveline, amiga íntima de seu falecido avô. Mas nunca havia se dado ao trabalho de conversar de verdade com ela. Naquela noite ele descobriu uma mulher diferente de todas as que já conhecera, gentil e misteriosa, forte e frágil. É engraçado, murmurou ele. Com você sinto que posso conversar sem ser julgado. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Eveline. Talvez porque eu esteja velho demais para julgar. Eu apenas escuto, e entendo. Seus olhares se encontraram. Adrien sentiu o coração bater mais rápido. Havia uma intensidade naquele olhar que ele desconhecia. Uma conexão estranha, quase proibida, havia nascido. E sem que eles soubessem, essa conversa mudaria suas vidas para sempre. Nos dias que se seguiram à festa, Adrien não conseguia tirar Eveline dos pensamentos. Aquele olhar, aquela voz suave, aquela sensação de finalmente ser ouvido, tudo isso o obcecava. Certa noite, ele criou coragem e lhe enviou uma mensagem. Descobrira o número dela quase por acaso, salvo numa antiga agenda de contatos do avô. Boa noite. Aqui é o Adrien. Desculpe incomodá-lo. Obrigado novamente pela outra noite. Eu precisava conversar e acho que me fez bem. Ele hesitou por um longo tempo antes de clicar em enviar. 1 minuto depois, a resposta chegou. Adrien, você não está me incomodando. Eu também gostei dessa discussão. Você é diferente dos outros jovens. Autêntico. Não tenha medo de falar.
Às vezes isso te salva. Este foi o início de uma troca diária. Palavras simples no início, depois confidências mais profundas. Adrien contou a ela sobre seus sentimentos de abandono, sua raiva dos pais, seu sonho de ir para longe e se tornar fotógrafo. Ela, por sua vez, compartilhou suas feridas silenciosas, a solidão desde a morte do marido, seus arrependimentos por nunca ter tido uma segunda chance na vida e esse medo de envelhecer na indiferença. Certa noite, eles se encontraram em um café discreto na cidade. Você parece triste hoje, ela disse, colocando a mão na xícara quente. É que, eu me pergunto o que ainda estou fazendo aqui. Sinto como se estivesse sufocando. Evelyn o encarou. Seus olhos azuis se suavizaram. Adrien, você é jovem. Acha que tudo acabou porque seus pais não te entendem, mas tem um futuro brilhante pela frente. Ele balançou a cabeça. Acho que não, exceto quando falo com você. Aí sinto que existo. Ela permaneceu em silêncio, perturbada pela intensidade das palavras dele. Um silêncio pesado se instalou, e então seus olhares se encontraram novamente. Adrien, como se atraído contra a vontade, permaneceu suspenso no olhar dela. Foi breve, quase imperceptível, mas ele sentiu os dedos dela roçarem nos seus. Um gesto minúsculo que ainda assim acendeu uma faísca perigosa. Eveline puxou a mão abruptamente como se estivesse queimada. Adrien, o que estamos fazendo aqui não faz sentido. Você poderia ser meu neto. Ele olhou para ela com uma nova intensidade. Talvez, mas não sinto isso com mais ninguém. Ela desviou o olhar, confusa. Naquela noite percebeu que estava se aproximando de um limite que jamais deveria ter cruzado. E ainda assim, uma parte dela ansiava por cruzar a linha. A chuva caía torrencialmente naquela noite. Adrien, encharcado, bateu à porta de Eveline. Ela abriu, surpresa por vê-lo tão tarde. Adrien? O que você está fazendo aqui? Você é louco. Você poderia ter sofrido um acidente com esse tempo. Ele entrou sem esperar pela permissão dela, seu olhar cheio de uma emoção que ela não conseguia ignorar. Não aguento mais, Eveline. Estou sufocando. Sinto como se todos estivessem me sufocando, menos você. Você é a única que me entende. Eveline fechou a porta delicadamente, perturbada pela intensidade da voz dele. Adrien, você é jovem, está perdido, é normal, mas o que você sente por mim é apenas uma ilusão. Ele balançou a cabeça e caminhou em direção a ela. Não, não é uma ilusão. Desde que te conheci, não consigo parar de pensar em você. Quando acordo, quando fecho os olhos, é sempre você. Seu coração batia forte. Ela deveria tê-lo afastado, dito para ele ir para casa. Mas em vez disso ficou ali, presa às suas palavras, aquele olhar ardente. Adrien se aproximou tão perto que ela sentiu o calor de sua respiração. Diga-me para ir embora, e eu irei. Mas se você ficar em silêncio, então saberei que você sente o mesmo. Eveline fechou os olhos, dividida entre a razão e o desejo insano que a dominava havia semanas. Um longo silêncio tomou conta do quarto, quebrado apenas pelo bater da chuva nas janelas. E então, em vez de falar, ela deixou seus lábios roçarem nos dele. No início foi um beijo tímido, hesitante, quase proibido. Depois, como se todas as barreiras tivessem caído de repente, eles se entregaram àquela paixão que haviam reprimido por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ofegante, Eveline se afastou abruptamente com o rosto chateado. Meu Deus, o que acabamos de fazer? Adrien olhou para ela, seus olhos brilhando com uma mistura de amor e rebelião. Nós apenas dissemos a verdade. Naquela noite a fronteira invisível foi quebrada. E nada mais seria o mesmo. Desde aquela noite chuvosa, nada mais foi o mesmo. Adrien e Eveline juraram nunca mais fazer aquilo, mas o juramento foi quebrado na semana seguinte. A cada encontro, a atração ficava mais forte, irresistível como uma chama alimentando seu próprio perigo. Começaram a se ver em segredo. Às vezes, Adrien fingia passar as noites com amigos, às vezes Eveline inventava passeios culturais para encobrir suas ausências. Ninguém desconfiava da verdade. Uma noite deitado no sofá, ainda sem fôlego, Adrien acariciou os cabelos prateados de Eveline e murmurou. Sabe, sinto que encontrei o que procurava a vida toda. Com você não preciso representar um papel. Ela fechou os olhos, dividida entre a ternura e o medo. Adrien, estou velho. Você poderia ser meu neto. O que estamos passando é uma loucura. Ele a abraçou. Talvez. Mas não vejo sua idade. Vejo a mulher que me faz sentir vivo. As palavras dele perfuraram seu coração. Ela sabia que ele estava dizendo a verdade e que ela também, naquele vínculo proibido, estava redescobrindo uma juventude esquecida. Ele a lembrou de que ela ainda existia, que ela podia ser desejada, amada.
Mas cada vez que ela via seu reflexo no espelho, um sentimento de vergonha consumia ponto. E se alguém descobrisse? E se as famílias descobrissem? O medo cresceu, mas o desejo era mais forte. Certa noite, porém, enquanto guardava a bolsa, Eveline notou um pequeno caderno que Adrien havia deixado cair. Curiosa, ela o abriu e descobriu esboços, frases rabiscadas, poemas desajeitados, mas sinceros. Todos eram sobre ela. Eveline sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Para Adrien, ela não era apenas uma aventura proibida. Ela havia se tornado amor. Mas, no fundo, ela sabia que essa paixão tinha um preço. E mais cedo ou mais tarde, eles teriam que pagá-lo. Com o passar das semanas, a sombra de um perigo invisível cresceu. Adrien e Eveline construíram um mundo paralelo para si mesmos, escondido da vista. Caminhadas noturnas, reuniões secretas em quartos de hotel anônimos. Mensagens queimadas e apagadas assim que eram enviadas. Mas quanto mais intensa a paixão se tornava, maior o risco de serem descobertos. Certa noite, enquanto jantavam juntos na casa de Eveline, Adrien caiu na gargalhada ao vê-la cozinhando com uma falta de jeito tão tocante. Você sabe como você é linda assim? Mesmo quando você estraga o molho. Eveline revirou os olhos, divertida, mas seu sorriso desapareceu de repente. Uma onda repentina de náusea a dominou. Ela largou a colher abruptamente, pálida como papel. Você está bem? Perguntou Adrien preocupado, levantando-se imediatamente. Sim, não é nada. Só tontura, disse ela, tentando minimizar. Mas lá no fundo, uma sensação de preocupação começava a crescer. Nos últimos dias, seu corpo vinha enviando sinais estranhos, um cansaço incomum, um atraso que ela se recusava a admitir e agora aquela náusea. Naquela mesma noite, sozinha no banheiro, ela ficou paralisada por um longo tempo diante do seu reflexo. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava um teste que havia comprado em segredo, com o coração disparado. Poucos minutos depois, a verdade era inegável. 2 linhas vermelhas. Positivo. Eveline sentiu o chão tremer sob seus pés. Aos 64 anos, grávida. Era insano, impossível, mas real. Lágrimas brotaram em seus olhos. O que ela deveria fazer? Como enfrentaria a vergonha, o escândalo, o olhar da sociedade? E Adrien, como ele reagiria? No dia seguinte, ela não conseguiu esconder a verdade dele. Na sala de estar, entregou-lhe o teste de gravidez, sem conseguir dizer uma palavra. Adrien pegou, olhou e seus olhos se arregalaram. Você está grávida? Um silêncio pesado caiu entre eles. Eveline abaixou a cabeça com a voz embargada. Sim, Adrien. E é você. Ele ficou ali, com o teste tremendo em suas mãos. Uma mistura de medo, choque e um estranho brilho de esperança brilhou em seus olhos. O segredo que eles pensavam estar escondendo havia se tornado uma bomba pronta para explodir. Adrien ainda olhava fixamente para o pequeno objeto em suas mãos, como se não acreditasse no que estava vendo. Sua respiração estava curta, seu coração disparado. Mas, como isso é possível? Gaguejou ele. Na sua idade. Eveline desviou o olhar, tomada pela vergonha. Não sei, Adrien. Não sei explicar, mas está lá. Eu consigo sentir. O silêncio pairou entre eles, tão pesado que era quase sufocante. Adrien finalmente colocou o teste na mesa de centro e se aproximou dela. E agora? Você quer ficar com ele? Lágrimas brotaram nos olhos de Eveline. Ela não tinha resposta. Oscilava entre o terror e uma estranha doçura, a ideia de que uma nova vida estava crescendo dentro dela, uma oportunidade que ela jamais teria imaginado tão tarde. Eu não sei, ela sussurrou. Todos vão nos julgar, Adrien. Se alguém descobrir, seremos destruídos. Ele se ajoelhou diante dela e pegou suas mãos. O que será que eles estão dizendo, sério? A vida é nossa, não deles. Ela balançou a cabeça, chateada. Você não entende. Isso não é só um escândalo, Adrien. É inconcebível. Vão me chamar de louca manipuladora. E você de criança alheia. Eles não verão o que sentimos, só o que eles querem ver. Adrien apertou suas mãos com mais força, seu olhar brilhando com uma determinação inesperada. Então vamos manter isso em segredo. Ninguém precisa saber, pelo menos não agora. Encontraremos uma solução. Juntos. Um longo arrepio percorreu Eveline. Ela percebeu que ele queria ser forte, mas por trás das palavras sentia o medo. E no fundo, ela se perguntava por quanto tempo eles conseguiriam esconder uma verdade tão pesada. Porque mais cedo ou mais tarde, os olhares se tornariam mais insistentes, os rumores começariam a circular e seu mundo secreto entraria em colapso. Naquela noite, Eveline adormeceu nos braços de Adrien, com o coração dividido entre uma ternura infinita e uma angústia visceral.
Ela sabia que a contagem regressiva havia acabado de começar. Com o passar das semanas, Eveline tentou manter sua vida o mais normal possível, mas seu corpo já começava a mudar. Leves inchaços surgiam, seu cansaço se tornava mais visível e alguns de seus entes queridos começaram a lhe fazer perguntas, que ela ignorava com um sorriso forçado. Adrien, por outro lado, estava se tornando cada vez mais protetor. Ele ia à casa dela sempre que podia, trazendo-lhe refeições, ajudando-a a carregar as compras, certificando-se de que não lhe faltasse nada. Mas, depois de ser visto na casa dela com muita frequência, as línguas começaram a se soltar. Certa tarde, quando Adrien saía discretamente de casa, encontrou uma vizinha, a senhora Porter, uma mulher conhecida por seu gosto por fofocas. Ela o encarou por um longo tempo, estreitando os olhos com curiosidade. E bem, Adrien, você parece vir visitar a Eveline com frequência. É legal da sua parte cuidar dela. Adrien forçou um sorriso. Sim, às vezes eu apareço para ajudá-la. Ela está sozinha, sabia? A vizinha assentiu, mas seu sorriso torto traiu seus pensamentos. Naquela mesma noite, Eveline recebeu uma ligação de um primo distante. Diga-me, Evelyn, ouvi dizer que você tem tido visitas frequentes ultimamente. Um jovem charmoso, aparentemente. O sangue de Eveline gelou. Ela apenas riu para mudar de assunto, mas ao desligar, suas mãos tremiam. Quando Adrien foi vê-la naquela noite, ela o cumprimentou com uma cara séria. Adrien, não podemos continuar assim. As pessoas estão começando a falar. Ele deu de ombros, quase bravata. E daí? Deixe-os falar. Não temos nada a provar a eles. Ela olhou para ele, com os olhos cheios de lágrimas. Você não entende. Basta um boato, uma palavra errada e tudo estará acabado. Eu suporto ser julgado, mas você... Eles vão te destruir. Adrien a abraçou com força. Não vou deixar ninguém nos separar. Nunca. Suas palavras soaram como uma promessa, mas no fundo, Eveline sabia que o perigo se aproximava. Pois um boato nunca é inofensivo. Ele se espalha, cresce e destrói. E logo o segredo não seria mais só deles. Tudo mudou numa manhã de domingo. Adrien acompanhava Eveline ao mercado como às vezes fazia. Eles achavam que estavam sendo discretos, mas seus olhares cúmplices e gestos protetores revelavam mais do que imaginavam. Enquanto caminhavam entre as barracas, Eveline sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Diante dela estava uma figura familiar, sua sobrinha Clara com a boca entreaberta de espanto. Seus olhos iam de Adrien para Eveline tentando entender. Tia, o que isso significa? Ela disse bruscamente. Adrien queria responder, mas Eveline o interrompeu com um gesto. Clara, não é o que você pensa. Mas já era tarde demais. Naquela tarde, a notícia já havia se espalhado pela pequena cidade. Eveline está saindo com um garoto da mesma idade do neto dela. Você viu? Ele ainda está na casa dela. Vergonhoso na idade dele. Os telefones tocavam sem parar. Os vizinhos olhavam para os lados. Alguns riam, outros cochichavam. O escândalo havia começado, incontrolável. Naquela noite, Eveline se trancou no quarto com as cortinas fechadas. Adrien tentou tranquilizá-la. Não nos importamos com eles. O que eles pensam não importa. Mas ela balançou a cabeça, chateada. Você não entende, minha reputação está destruída, Adrien. Eles não verão a nossa verdade, apenas a imagem vergonhosa que querem criar para si mesmos. Ele pegou as mãos dela com força. Então enfrentaremos isso juntos. Não vamos mais nos esconder. Eveline olhou para ele com lágrimas nos olhos. Adrien, você está pronto para carregar esse fardo? Ser rejeitado, humilhado, insultado? Ele olhou diretamente nos olhos dela, determinado. Sim, porque prefiro estar com você na vergonha do que sozinho numa vida vazia. Evelyn sentiu seu coração se partir e queimar ao mesmo tempo. Mas dentro dela a vida crescia e mais cedo ou mais tarde, esse segredo viria à tona de uma forma ainda mais escandalosa. As semanas seguintes foram insuportáveis. Eveline sentiu seu corpo mudar irreversivelmente. Suas roupas ficaram mais apertadas, seus movimentos mais lentos, e tornou-se impossível esconder o que se formava dentro dela. Mesmo Adrien, apesar de toda a sua vigilância, não conseguia mais esconder a realidade. Certa noite, durante uma reunião familiar aparentemente inofensiva, Eveline sentiu todas as cabeças se voltarem para ela. Seus primos cochichavam, seus vizinhos a encaravam com uma mistura de espanto e julgamento. Então foi sua sobrinha Clara que não conseguiu se conter. Tia, você está grávida? O silêncio caiu como uma bomba. Os sussurros se transformaram em gritos. Alguns primos desviaram o olhar, outros sussurraram comentários. Eveline sentiu o coração apertar, mas Adrien, fiel e protetor,
Aproximou-se e colocou a mão em sua cintura. Sim, ela está grávida. E esta criança é minha, anunciou ele com uma voz firme e desafiadora. A sala ficou sem palavras. Os murmúrios transformaram-se em sussurros consternados. O escândalo acabará de ultrapassar todos os limites do sigilo. Mas é impossível, exclamou sua prima, perdendo toda a compostura. Eu sei que é chocante, disse Evelyn com a voz trêmula, mas determinada. Mas não é nada para se envergonhar. Esta criança é fruto do nosso amor, do nosso vínculo, e ninguém tem o direito de julgá-la. Alguns assentiram relutantemente, outros ainda murmuravam de medo. Mas Adrien apertou a mão dela com mais força, e Eveline soube que não estava mais sozinha. No entanto, no fundo, uma preocupação persistia. Como o mundo aceitaria uma gravidez na idade dela? Como os olhares, julgamentos e boatos afetariam o feto? E o mais importante, até onde eles estavam dispostos a ir para proteger seu amor proibido? O escândalo não pôde mais ser contido. Os rumores se espalharam para além da pequena cidade e agora alcançavam amigos, conhecidos e até mesmo veículos de comunicação locais, interessados nessa história improvável. Eveline e Adrien enfrentaram uma escolha: fugir, se esconder ou assumir publicamente seu vínculo e a improvável gravidez. Após dias de discussão, medo e dúvidas, eles decidiram se manifestar. Certa manhã, Eveline chamou toda a família para a sala de estar. Com uma expressão séria, porém determinada, ela se dirigiu a todos. Sim, estou grávida e sim, Adrien é o pai. Escolhemos não esconder mais a nossa verdade. Você pode nos julgar, mas esta criança é um símbolo do nosso vínculo, e pretendemos protegê-la a todo custo. Houve silêncio absoluto. Ouviram-se murmúrios hesitantes, alguns indignados, outros chocados, e alguns rostos surpreendentemente gentis permaneceram calmos. Adrien falou por sua vez. Não é um escândalo, não é uma vergonha. É a nossa vida, a nossa escolha, e enfrentaremos todas as críticas juntos. Evelyn sentiu uma força estranha invadi-la. Todo o peso do medo, da vergonha e da incerteza pareceu se transformar em coragem. Ela sabia que o caminho seria difícil, que a sociedade não perdoaria facilmente, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se plenamente viva. E em seu ventre, o pequeno ser que crescia representava muito mais que um escândalo. Era a personificação do amor proibido, da audácia e da determinação de se levantar, não importa o que acontecesse. Naquele dia, Eveline e Adrien compreenderam que nada nem ninguém poderia apagar o que haviam vivenciado. O segredo deles não era mais um fardo, havia se tornado sua força. A improvável história de amor deles estava apenas começando, e cada olhar desafiador, cada sussurro da cidade, só fortalecia seus laços. Suas vidas tinham acabado de mudar e nada mais seria o mesmo.